Eu sou Verena Moedo, eu trabalho no Instituto de Olhos Freitas e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o dia a dia, a biometria do dia a dia, do meu dia a dia, a escolha de fórmulas e interpretação dos resultados. Bom, então hoje, a cirurgia da catarata, ela não é mais só a extração de um cristalino opacificado. O paciente, ele quer ter resultados refrativos com essa cirurgia, certo? E para a escolha de uma lente ideal e para o cálculo correto de uma lente, a gente precisa de esforços que vão desde o pré, intra e pós-operatório, certo? Então, desde a primeira visita que o paciente vem para avaliar a catarata, a gente já tem que observar algumas coisas, certo? A queixa do paciente, antecedentes médicos, algumas comorbidades, como diabetes, quanto tempo se usa insulina, quanto tempo tem da doença, antecedentes oftalmológicos, como o uso do óculos, uso de lente de contato, se tem glaucoma, se fez cirurgias prévias, antecedentes familiares, o exame, a acuidade visual, a refração dinâmica, a biomicroscopia também vai ser muito importante para avaliar anomalias do segmento anterior, que vai desde olho seco, alterações das pálpebras, alterações corneanas, anomalias da pupila, classificação da catarata, pterígio. Então, eu já explico para o paciente a condição da catarata e faço a solicitação de exames específicos. Nessa explicação, eu já digo que vai ser retirado uma lente natural de olho dele, que opacificou, e que no local nós vamos colocar uma lente artificial. E que essa lente artificial pode ser de várias tecnologias, né? Então, qual é o nosso protocolo lá no Instituto? Todos os exames, pacientes, eles fazem o exame do OPD scan, certo? Nós temos também o Pentacam, em que eu uso bastante em pacientes com córneas irregulares ou opacidade de córnea. Todos os pacientes, eles passam pelos 2 biômetros, tanto o ELMaster quanto o Lenstar, e os exames de rotina, microscopia, paquimetria, mapeamento de retina, lembrando sempre de fazer o OCT de máculas quando o paciente for candidato às lentes multifocais, né? Então, mediante a expectativa do paciente e os resultados dos exames, nós acabamos escolhendo a lente e calculando essa lente. Então, nesse primeiro exame, que é o OPD scan, o que é que eu costumo olhar? Eu olho os anéis de Plácido, certo? Para ver se você tem uma superfície irregular, como é que está essa superfície corneana, o astigmatismo e a regularidade desse astigmatismo, a aberração esférica, o coma da superfície anterior, eu olho também o RMS, o ângulo capa. Nesse aparelho também você pode ter a medida do ângulo alfa, que hoje em dia está bem falado, e o tamanho da pupila, certo? São as coisas que geralmente eu olho no APD, principalmente para pacientes candidatos à lente multifocal. No Pentacam, como eu já falei, eu uso muito para córneas irregulares, são aquelas córneas que têm alteração da razão anterior-posterior. Então, no Pentacam, nesse tipo de paciente, eu já costumo ver o mapa do EKR, vejo também o Total Corneal Refractive Power, e nas córneas opacas eu também peço para fazer o Pentacam, para me dar uma ajuda no cálculo da lente. Bom, vou me ater um pouco mais agora nos biômetros e nas fórmulas em que a gente usa, né? Eu gosto muito dessa classificação que foi feita por Douglas Koch, o Warren Hill, entre outros grandes nomes aí da biometria, em que eles não classificam mais pelas gerações das fórmulas, e sim, eles classificam como fórmulas de regressão, que são as derivadas das análises de cirurgias anteriores e que não dependem da ótica geométrica, como, por exemplo, SRK, SRK2, que são fórmulas que eu pessoalmente já não uso. As fórmulas de divergência, que são as bastante usadas, né, ultimamente, que são as fórmulas baseadas na óptica geométrica, sendo o principal objetivo dessas fórmulas o cálculo da posição efetiva da lente, né?
Essas fórmulas, elas podem ser subclassificadas com base no número de variáveis que vão ser utilizadas para calcular a potência a potência da lente e a posição efetiva da lente. Então, por exemplo, tanto a Holiday One quanto a SRKT, a Hoffer-Q, elas usam 2 variáveis. Já a Higgs utiliza 3 variáveis, a Barrett utiliza 5 variáveis, até a Holiday que usa 7 variáveis, né? Além dessas fórmulas de divergência, a gente tem as fórmulas de inteligência artificial, que embora ainda sejam fórmulas de regressão, elas usam um banco de dados bem robustos e estão tendo grandes resultados, como é o caso da calculadora do Rio, e a calculadora do Olsen, que usa o Ray Tracing para cálculo da fórmula. Bom, aí é um quadro que eu achei interessante, porque ele mostra as variáveis que são utilizadas em cada lente, né? E os seus princípios do cálculo, né? Então, são a fórmula de divergência, Ray Tracing, inteligência artificial, e nós vemos que, à medida que as fórmulas elas vão avançando, a gente vai tendo mais variável sendo usada. Lembrando que o principal dessas fórmulas é você olhar para você conseguir acertar a posição efetiva da lente, certo? Então, eu trouxe esse quadro assim para dizer por que a Higgs ou a Olsen são utilizadas para pacientes pós-refrativa, porque elas não usam o K para medir o LP. Então, são fórmulas boas para esse tipo de cálculo. Outra forma também de a gente escolher a fórmula ideal para cada paciente, além das variáveis que as fórmulas usam para cálculo, é o tamanho do olho, né? O comprimento axial, certo? A gente pode observar que a maioria dos olhos, né, que são normais, todas as fórmulas elas vão se encaixar bem. O problema são os olhos que são diferentes do normal, ou seja, são olhos muito curtos, são olhos muito longos, são olhos que já foram mexidos, em que a córnea já não é igual, já é alterada. Então, são esses olhos que a gente vai ter que escolher fórmulas mais específicas para cada uma delas. Então, os olhos com comprimento axial curto, na literatura você não tem, os estudos eles não mostram muita diferença estatisticamente significante entre as fórmulas, né? Eu, pessoalmente, eu uso a Hoffer-Q, eu uso a Higgs, e prefiro a Higgs quando o ACD é menor do que 2,4, eu prefiro a Higgs. A Barrett também vai bem para esses casos. Em olhos longos, a gente não pode esquecer que tanto a Holiday One, quanto a Hoffer-Q, quanto a SRKT, quanto a Higgs, a gente vai ter que fazer o ajuste do AL, certo? E com o AL ajustado, calcular a lente do paciente, né? As únicas que não precisam desse ajuste do AL são a Olsen, a Barrett e a Rio. Então, aqui mostrando aí o comprimento axial, né, a otimização do AL por Young-Coke, e geralmente é feito a partir de 25 milímetros. Eu aqui não faço a partir de 25 milímetros, eu faço a partir de 26 milímetros. É muito variável também, tem médico que às vezes faz o ajuste a partir de 25,2, outros 25,5. Eu acho que 26, para mim, tem dado certo, eu faço a partir de 26. Aí eu trouxe esse artigo, o artigo de 2016, em que ele compara o resultado das fórmulas, né, 7 fórmulas. Em olhos curtos, esse artigo ele não mostrou diferença estatística, né, e então ele não é levado em consideração quando os olhos têm menos de 22 milímetros. Se a gente for dar uma olhada, mesmo não sendo significativamente, né, estatisticamente significante, a Higgs aqui fica um pouco melhor do que a Hoffer-Q. Isso nesse trabalho. Se a gente for olhar outros trabalhos,
A gente tem trabalho que a Hoffer-Kiel é melhor, tem trabalho mostrando que a Barrett é melhor. Então, em olhos curtos, a gente não tem muita unanimidade. Os trabalhos são bem variados. Nos olhos médios, que são aqueles de 22 a 24,5, a gente viu que a Barrett apresentou melhores resultados comparados com as outras 6 fórmulas neste trabalho, certo? Assim como nos olhos médios a longos, que no caso seria de 24,5 a 26, certo? Nos olhos longos, a gente ainda tem um bom resultado com a SRKT e a Barrett também, assim como a Huygens, eles mostram bons resultados. Bom, fora do AL, a gente tem os olhos que já passaram por cirurgia refrativa, né? Que também tem que ter uma atenção especial para esses olhos, né? Eu, pessoalmente, o que é que a gente usa lá? Paciente que fez o ASIC ou PRK, miopia ou hipermetropia, a gente usa a Huygens L, Chamas e o Barrett-Trucar. Esse trabalho aqui mostra que as 3 fórmulas elas dão um bom resultado para paciente pós-refrativa. Já na RK, né, na ceratotomia radial, minha fórmula de preferência é a Huygens. Bom, então, no resuminho, o que é que eu posso falar para vocês? Assim, que é muito importante a gente ver o poder corneano, certo? A gente ter um bom topógrafo, a gente vê o eixo desse astigmatismo, se o astigmatismo, os eixos batem entre topógrafos e biômetros, para a gente poder fazer a escolha de uma lente mais certa. Sempre utilizo multifórmulas nos biômetros, eles sempre dão as várias fórmulas, e aí a partir de cada olho eu vou escolhendo a fórmula que eu acho ideal. Pacientes que vão colocar lentes multifocais, eu sempre coloco na calculadora Barrett, na Toric Calculator, certo? Não tem um mínimo para corrigir o astigmatismo. Eu acho que qualquer astigmatismo que você puder corrigir, você corrige. Também não mudo incisão, minha incisão é sempre no mesmo local e eu sempre corrijo com o astigmatismo da lente. Uso as calculadoras também específicas, tanto a da Johnson quanto a da Alcon. Sempre confronto, como eu já falei, o astigmatismo e os eixos, né, do cilindro, tanto dos biômetros quanto dos topógrafos. E se tiver que escolher, eu sempre vou escolher o dos topógrafos. E se as medidas não derem, se forem incongruentes, o astigmatismo não bate ou qualquer coisa assim, eu peço para o paciente para usar colírio e retornar para novas medidas depois do uso do colírio. Bom, então, como mensagem, eu acho assim que vou roubar um pouquinho essa frase, mas eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar nossos resultados refrativos é realmente a gente melhorando e dando mais valor para nossas medidas pré-operatórias, certo? Era isso que eu tinha que falar hoje. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar participando desse Catarata Day. Obrigada.